Olá, amados, meus queridos, mais uma vez estamos aqui para compartilharmos o texto da Palavra de Deus. Queremos neste momento convidar a todos para ler comigo em Mateus, no capítulo 15, versículo 18 ao versículo de número 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus aqui fala a alguns fariseus e estavam reclamando porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes das refeições. E Jesus mostra exatamente com o que eles deveriam se preocupar. Eles deveriam se preocupar com a parte espiritual deles. E ele vai então mostrar para eles coisas que contaminam os seres humanos. E hoje é exatamente sobre isso que nós queremos tratar, sobre coisas que contaminam os seres humanos. E esses escribas e fariseus estavam presos a preceitos humanos. E eles condenavam os discípulos de Jesus porque eles não lavavam as mãos antes de comerem o pão. Então Jesus advertiu que não é o que entra na boca que contamina o homem, mas aquilo que sai dela, mostrando a eles que eles deveriam estar muito mais preocupados com a sua vida espiritual do que com a vida material. E eles deveriam então compreender que eles eram, naquele momento, como condutores cegos. E por conta disso eles ficaram escandalizados quando Jesus falou estas coisas. E como é que aquilo que sai da boca contamina o homem? Como é que o homem será contaminado quando sai alguma coisa da sua boca, né? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que contamina o homem o que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração. Então, por isso, estas coisas contaminam o homem. As coisas que vêm do coração e saem pela boca. E em Lucas capítulo 6, versículo 45, na última parte do versículo, a palavra de Deus diz: porque da abundância do coração fala a boca. Em Tiago capítulo 3, versículo 5 ao versículo número 10, o Tiago vai mostrar que a língua é um mal indomável e que nós devemos ter cuidado com ela. Ele diz então assim: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então Tiago está realmente falando, né, no contexto da língua, mostrando que a língua é ferina, que a língua é venenosa, uma vez que as pessoas se deixam levar por coisas maldosas que estão dentro de seus corações, então eles colocam para fora essas suas maldades através da boca, né? E a língua então é algo terrível, que é preciso ser domada, mas os homens não conseguem domar as suas línguas, né? Precisamos ter cuidado exatamente com os nossos corações, para não cairmos no erro
né, que a Bíblia adverte para que não caiamos. E outras coisas que também contaminam os seres humanos é exatamente os maus pensamentos. Então, maus pensamentos de adultério, de prostituição, de assassinatos, né, e entre outras coisas mais, são inúmeros pensamentos que surgem na cabeça das pessoas. Então, os maus pensamentos, eles vêm e podem também sair do coração e dar luz, então, a esta terrível consequência de destruição das pessoas. E aqueles que vivem de maquinar o mal, eles têm o coração cheio de coisas ruins e estão contaminados e tentam também contaminar outras pessoas. A Bíblia vai nos advertir em Provérbios, capítulo 12, versículo 20, que há engano no coração daqueles que maquinam o mal. Então nós lemos aí Provérbios 12, versículo 20. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Então veja aí, né, quem maquina o mal está com o coração cheio de engano, de perversidade. Mas aqueles que estão para o bem, então eles estão cheios de alegria. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz-nos com que devemos preocupar ou ocupar os nossos pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Em outras palavras, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, né? Com estas coisas amáveis, com estas coisas que devemos ocupar os nossos pensamentos, para que assim vivamos de maneira agradável a Deus, vivamos com um coração puro, com um coração santificado, né? Um coração agradável, que o Senhor então possa assim se agradar de nós. Outras coisas que contaminam os homens, a humanidade, é a questão das mortes, né? Pessoas são mortas em todos os lugares e pessoas perversas têm matado diversos semelhantes, né? E são bandidos terríveis, são facções, por qualquer motivo eles tiram a vida das pessoas, eles querem destruição. E a Bíblia diz que o diabo foi quem veio para matar e destruir. Em Gênesis capítulo 4, versículo 8, onde fala que Caim estava com seu coração cheio de inveja, né? E por isso ele matou o seu irmão Abel. Gênesis 4, 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Veja aí, né? O assassinato de Abel. Caim mata o seu irmão. E por quê? Porque ele estava com o coração cheio de inveja. Inveja que procede do coração. E aí veio a morte por conta da inveja dele. Mas além disso também, nós podemos dizer, como a Escritura diz, e porque causa o matou, porque ele era do maligno, diz a palavra de Deus. Por isso, e o maligno, qual é o trabalho dele? É matar e destruir. E qual é o trabalho de Jesus? É para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Esta é totalmente contrário àqueles que matam, né? Jesus é amor, Jesus ama, Jesus dá a vida. Jesus, ele não permite com que matemos o outro semelhante. E a morte, assassinato, surge dentro do coração, surge na mente, na perversidade de coração infiel e maldoso. Nós somos informados na Bíblia que nenhum homicida tem parte do reino dos céus.
não pode entrar no reino dos céus aqueles que são homicidas. 1 João capítulo 3, e versículo de número 15, diz: qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, olha aí, né, o que nos esclarece o texto bíblico. O homicida não tem parte no reino dos céus. O homicida, ele mata as pessoas, ele destrói as pessoas. E, portanto, a Bíblia diz que ele não tem parte no reino dos céus, por conta que ele é homicida. E por isso, então, a Bíblia vai nos advertir que tenhamos cuidado com estas coisas. Mas ainda mais coisas que contaminam os seres humanos: adultérios. O adultério é exatamente aquela situação em que a pessoa é casada e procura então um outro cônjuge, né? Tem então a relação ilícita, mesmo sendo casado, tem uma relação com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge. E isso acontece tanto entre mulheres como homens também, né? Então eles cometem adultério. E o adultério são coisas que contaminam os seres humanos também. Está no coração dos homens. A palavra de Deus adverte-nos a que não devemos viver em prostituição e adultérios. Por quê? Porque se assim fizermos, seremos julgados por Deus. Hebreus capítulo 13 e versículo de número 4. Diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém os que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Então veja aí o que é que a Bíblia diz. O leito deve ser imaculado. A Bíblia então fala veementemente: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Então deve viver de uma maneira sadia, de uma maneira pura, sem compactuar com este erro, o adultério, sem viver em adultério. E o rei Davi, certa vez, ele também cometeu um adultério. E a palavra de Deus relata este acontecimento. E não só adultério, mas ele também cometeu um homicídio. E o que foi que aconteceu? Ele não ficou impune. Ele foi julgado por Deus. Embora ele tenha se arrependido, mas o julgamento veio. E a criança que nasceu, então teve que morrer. Acompanhe comigo o texto de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3 ao 6, que diz: mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros, mandou trazê-la, e ela veio. E ele se deitou com ela, pois já estava purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Mas continuando nos versos 14 ao verso 18, nós lemos: e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força de peleja, retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Mas notem que apesar dele ter, no primeiro momento, pensado que tinha se dado bem, na realidade ele não se deu bem, porque o Senhor mandou o profeta e mandou dizer o que aconteceria com Davi. Acompanhe aqui agora em 2 Samuel 12, do verso 7 ao verso 14. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul.
e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu te farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então você nota aqui que o pecado de Davi não ficou impune. E por quê? Porque ele cometeu um adultério e cometeu um assassinato, matando o marido daquela mulher para poder ficar com a mulher. Embora o pecado dele tenha sido perdoado, mas as consequências vieram, né? Como diz o texto da palavra de Deus, Davi fez o mal, ele praticou o mal. Interessante que nós não lemos mais anteriormente a isto, quando o profeta chega até Davi, ele conta uma história para Davi e fala então de que o Senhor tinha muitas ovelhas, né, era muito rico, e ele tinha um servo, e esse servo tinha só uma ovelhinha que comia no prato dele. E disse então que veio um viajante à noite na casa daquele senhor, e ele, que tinha muitas ovelhas, ao invés de matar uma de suas ovelhas para alimentar o viajante, ele exatamente pegou a ovelha, a única que aquele servo tinha, e mandou matar para comer, né, para que o viajante pudesse comer. E o que aconteceu, quando Davi ouviu esta história, então ele ficou muito indignado. E a Natã perguntar o que ele achava disso, ele disse, tal homem é digno de morte. E aí o texto começa no verso 7 do capítulo 12 de 2 Crônicas, dizendo, então disse Natã a Davi, tu és este homem, né? Veja bem que Davi deu sua própria sentença. Ele mesmo disse que era digno de morte. E ele viu então que o seu pecado era muito grande e que, portanto, necessitaria de arrependimento, né? Então, um rei pode ter cometido um adultério, mas ele não ficou impune, mesmo sendo a palavra dizendo que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ele teve que pagar pelos seus atos. Mas também, não somente adultério, mas a prostituição também é coisa que contamina os seres humanos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 18, ele vai então nos exortar o quê? A fugirmos da prostituição, né? Fugirmos de toda a prostituição. Assim nos diz a palavra de Deus. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, veja bem, né, que os servos do Senhor, eles são templo do Espírito Santo. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Como se pode pegar o corpo e utilizá-lo então para a prostituição, para cometer coisas vis, sendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Mas existem muitas pessoas, né, eu conheço pessoas que já praticaram isso, pessoas que fizeram tanto adultério como prostituição, e que eu não sei se foram punidos, mas certamente eles não passaram boas coisas. Entretanto, nós podemos dizer que a palavra de Deus nos ensina para que assim não devamos proceder, não façamos estas coisas, pois
trarão consequências terríveis nas nossas vidas, pois somos templo do Espírito Santo. E aqueles que foram então santificados em Cristo Jesus, eles devem ter o quê? Um santo procedimento, e devem viver longe da prostituição e não na prostituição. Efésios capítulo 5, nós podemos ler aqui capítulo 5, versículo de número 3, onde diz: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Veja aí, né? Prostituição, impureza, avareza não deve ter nome entre nós, ou seja, não devemos nem falar, não devemos nem pensar, não devemos praticar tais coisas, porque são coisas abomináveis e contaminam os seres humanos. Nós podemos ler também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Veja aqui, né, a palavra é clara, mostrando a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes oramos: Senhor, qual é a tua vontade para as nossas vidas? Aqui o Senhor está sendo claro na sua palavra. Esta é a vontade de Deus. Qual? A santificação, que sejamos santos. Essas atitudes, elas não nos santificam, mas elas trazem maldição sobre as nossas vidas. Se vivemos em prostituição, em adultérios, então teremos maldição ao invés de bênçãos, né? Devemos nos abster de toda a prostituição. E, portanto, a palavra de Deus, ela é clara para que sigamos realmente aquilo que é correto, aquilo que é certo. Mas uma coisa também que vai fazer com que os seres humanos se contaminem são os furtos, né? As pessoas que roubam, né? Os ladrões, bem como outras classes dos frutos carnais, ficarão de fora da cidade santa, como nós temos em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo de número 10, que diz: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então note que está sendo dito aqui: a classe de pessoas que ao praticar estas coisas não poderão entrar no reino dos céus. E aqui ele vai colocar os ladrões, né? Aqueles que furtam as coisas dos outros. Mas ele também aqui tem outra palavra que diz os roubadores. E os roubadores estão incluídos também nesse pacote dos ladrões, porque os ladrões, eles roubam a mão armada, né? Eles chegam para matar, eles chegam para tomar. Mas os roubadores, eles fazem na surdina, né? Você nem sabe que ele está roubando aos poucos. Nós temos exemplo aí no nosso país de autoridades corruptas que, quando se descobre, ele já tem roubado aí muito dinheiro, né? Milhares de reais, e esses são os roubadores, né? Eles, como diz o outro, estão quietinhos ali, mas estão levando a melhor até que alguém resolva denunciar e de fato a justiça age. Mas se ela não agir, eles vão continuar roubando. Na lei moral de Deus também é dito expressamente que não devemos cometer furtos. Êxodo capítulo 20, versículo de número 15 diz: não furtarás, né? Então a lei moral de Deus já dizia que não se devia furtar. O Senhor deu a lei para os israelitas, para que eles não furtassem, mas continua ainda na lei moral de Deus, né, esta realidade também para nós, para a igreja, que não deva furtar as coisas dos outros. Não devemos praticar aquilo que é desagradável a Deus. Devemos ter cuidado realmente com as coisas que nos contaminam, coisas que contaminam os seres humanos, porque estas coisas, elas estão constantemente ao nosso redor, e se nós não estivermos atentos, podemos cair nesta situação e praticarmos aquilo que não agrada a Deus.
mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então todas estas coisas são coisas que contaminam os seres humanos. Devemos ter cuidado com o nosso coração, guardar a nossa mente e estarmos realmente nos alimentando da palavra de Deus e possamos estar revestidos com a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau contra as astutas ciladas do diabo e possamos de fato estarmos dependentes do Senhor e buscando nele as nossas forças para que possamos persistir e resistir e possamos assim, desta maneira, fazer a vontade de Deus, vivermos em santidade. Que Deus abençoe a todos nós e até a próxima oportunidade, querendo Deus. Amém.